A graça e a paz, irmãos. Vamos abrir o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém? Evangelho de João. Vamos iniciar a leitura. Que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos todos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 1. Nosso irmão Bruno já fez a leitura aqui, muito especial. Já não vou precisar ler de novo o texto completo. Hoje eu falei com o pastor Zé Maria, quando ele me fez o convite, eu já agradeço pelo convite, pastor, para a gente falar um pouco sobre o Natal. A mensagem, o título aí, Romarinho, por favor. Sermão de Natal, e o tema que a gente vai tentar propor hoje à igreja é: quem estava na manjedoura? Essa é a pergunta que eu queria fazer ao nosso coração, aos irmãos que estão nos ouvindo na internet, e é a pergunta que eu creio que o apóstolo João vai tentar responder no seu evangelho. João capítulo 1, a gente vai ler só o versículo 14, porque a exposição, na verdade, vai ser apenas desse versículo, mas pedi para Bruno ler os 13 primeiros, porque tudo vai ter a ver com o contexto. Então, está escrito assim, João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Vamos orar uma vez mais, irmãos. Pai Santo, a gente está aqui diante da Tua palavra. Chegou o momento de o Senhor falar conosco. Não sou eu que vou falar com a igreja, não sou eu que vou falar para mim mesmo, não são as minhas ideias, não são as minhas invenções, mas, Pai, é a Tua palavra. É a Tua palavra que pode quebrar nosso coração, é a Tua palavra que pode transformar a nossa vida, é a Tua palavra que pode trazer um avivamento sobre nossa igreja, sobre nossa cidade. É a Tua palavra que pode fazer aquilo que a gente não pode fazer. Por isso eu te peço, não nos deixe sair da Tua palavra, permanecer nela e aprender dela. Nós oramos e te rogamos pelo santo nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, cerca de 2000 anos atrás, Lucas relata que havia alguns pastores que estavam com suas ovelhas no pasto. De repente apareceu naquele lugar um anjo. Temerosos pela glória de Deus naquele lugar, aqueles anjos ficaram alarmados, com medo, mas imediatamente foram acalmados pelo anjo, quando disse a eles: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Aí ele vai explicar que boa nova é essa. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Depois de ouvirem o cântico dos anos dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem,
foram a Belém e encontraram ali um casal, a mulher chamada Maria, o esposo dessa chamado José, e uma criança numa manjedoura. E a pergunta que nos resta saber, ou que nos resta fazer, é: quem é essa criança que estava na manjedoura? Quando João utiliza essa palavra, o verbo de Deus, o verbo encarnado, ele estava se referindo a um termo do Antigo Testamento que significa a palavra de Deus em ação. Significa que Deus estava agindo. Quando fala da palavra de Deus, significa não somente a ideia, a vontade de Deus, mas essa vontade concretizada, materializada entre os povos. É quando Deus sai ao encontro de Adão e diz a ele, pós-queda, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É quando Deus sai e vai ao encontro de Abraão e diz a ele que vai formar uma nação e que seja assim, será do tamanho de uns grãos de areia, ou maior do que a quantidade de grãos de areia na praia. É quando Deus sai ao encontro de Davi através de Samuel e diz que ele vai ser rei e o reinado dele vai ser eterno. Pois bem, é dessa forma que João está querendo tratar aqui, é dessa forma que ele está falando que o verbo de Deus, que a palavra de Deus agora não somente estava anunciando, mas tinha vindo até nós de uma forma completa, de uma forma corpórea, de uma forma terrena e material. O menino da manjedoura é chamado por João de verbo de Deus. Aquele menino não era somente uma criança, mas era o próprio Deus entre os povos. E aqui, nesses 13 primeiros versículos que o irmão Bruno leu, João vai falar de atributos desse verbo. E que é necessário nós olharmos para esses atributos e vermos de fato quais são as implicações de que aquele menino da manjedoura estava ali. Em primeiro lugar, João vai dizer para a gente que o verbo é eterno. Olha no versículo 1 do capítulo 1, ele diz que no princípio era o verbo. Aqui ele faz um paralelismo com Gênesis capítulo 1, onde fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui João está falando para a gente que antes de haver um princípio, o verbo já existia, o verbo já governava, o verbo já reinava. Na eternidade passada, ele era. Ele não fala que ele foi o verbo, como o testemunho de Jeová fala, que ele não é mais, mas ele era daquele tempo que é eterno, que ele nunca deixará de ser, e que nenhuma de suas palavras caem por terra, e nenhuma das suas promessas podem falhar. Essa é a aplicação para a nossa vida. Quando nós vemos a eternidade de Deus, quer dizer que o pensamento que Deus tinha a respeito de mim e de você, antes de você nascer, na eternidade, é o mesmo de hoje, é o mesmo de amanhã, é o mesmo de depois de amanhã. Se Ele fala que com amor eterno nos amou, nós não temos o que duvidar diante dEle. Cabe nos dizer: Senhor, entrego a Ti a minha vida dia após dia. No princípio era o verbo, no princípio ele já existia. Ele também fala que no princípio ele estava com Deus, mostrando aqui que aquela criança da manjedoura, ela tinha um contato. Quando ele fala, ele estava com Deus, quer dizer que ele estava face a face com Deus, numa intimidade tão próxima que talvez seja irreconhecível distinguir quem é o verbo e quem é Deus. Na verdade, João também fala para a gente que esse verbo, embora seja Deus, porque estava no princípio com Deus, na parte B do versículo 1, ele fala que esse verbo estava com Deus. Ele não somente estava no princípio, mas estava com Deus, e aqui é de estava, quer mostrar também que esse verbo não é igual a Deus, como muitos pensam, chamado de unicistas, dizem que Deus só é um. Nós cremos que o verbo ele é distinto em substância do Pai. É o mesmo Deus, mas substitui pessoas diferentes. Como explicar isso? Não tem como. E eis o grande mistério do cristianismo: um Deus só, mas estando separados face a face. Esse é o nosso glorioso Redentor. Ele é diferente de Deus, mas no verso 1 ainda, João vai falar para a gente que esse verbo ainda era Deus. Ele não somente é eterno, ele não somente estava com Deus, mas ele é Deus. Então também é verdade que o verbo é Deus. Ele não somente é diferente, mas ele é ao mesmo tempo igual a Deus, coigual, de mesma substância, de mesma essência, de mesmo poder, de mesma autoridade. É só você ler o livro de João.
Ele tem autoridade sobre a substância, ele transforma água em vinho. Ele tem autoridade sobre a natureza, ele acalma a tempestade. Ele tem autoridade sobre transformar alimentos, coisas que não existem nada. Ele multiplica pães e peixes. Ele tem autoridade de ressuscitar pessoas. Ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias morto. Ele é Deus, o verbo que nós chamamos e que se chama de Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é Deus entre nós. O menino da manjedoura, ele é igual a Deus. Estava ali diante daqueles pastores, o próprio Deus com eles. Não um semideus, não metade de um Deus, não alguém que era Deus e não é mais Deus, mas estava naquela manjedoura, pobre, indefeso, o Criador dos céus e da terra, o que tem o domínio sobre a minha e a sua vida, aquele que pensou em mim e você há 2000 anos atrás, quando morreu na cruz. Ele estava ali. Mas também esse verbo, ele é criador de todas as coisas. Olha o verso 3, ele vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É verdade que o Pai é o Criador, mas Jesus Cristo é aquele que age, que toma ação, que toma ativa de criar todas as coisas. Paulo vai dizer em Colossenses que tudo foi criado por intermédio dele, foi criado por ele e para ele. Aqui João deixa claro, nessa hipérbole, nessa redundância, de falar que tudo foi criado por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, colocando duas afirmações, uma positiva e uma negativa. Tudo que existe, tudo que você vê, tudo que você contempla, tudo isso foi criado pelo menino da manjedoura. Tudo que existe, tudo que foi feito, sem ele, nada poderia dar existência. Esse verbo, em quinto lugar, ele é eterno, ele é diferente de Deus, ele é igual a Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Em quinto lugar, esse verbo é autoexistente. Ele não depende de Maria para viver, não depende de José para viver, não depende dessa igreja para viver. Ele é autoexistente. Pelo contrário, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Segundo as palavras do apóstolo Paulo, é ele quem dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. No Senhor Jesus é ele que dá a vida. Quando ele dá a vida, vive. Quando ele tira a vida, morre. De modo que tudo que nós vemos que tem vida é sustentado, é provido pela menina da manjedoura. Ele é autoexistente. Ele não depende dos missionários para existir, para fazer a obra. Ele não depende da minha e da sua vontade. Ele levanta pessoas, ele tira pessoas, ele faz o que ele quer, porque nele há a própria vida, a própria existência. Sexto lugar, é o verbo que dá sentido existencial e espiritual aos homens. Verso 4 e verso 9. Verso 4, João fala, na parte B, que a vida era a luz dos homens. Verso 9, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. A grande questão é que João está levando aqui em consideração, e que nós cremos que o homem por si só está perdido. A situação do pecado, a deformação que Adão causou no princípio, gerou trevas profundas, de modo que os homens não conseguem mais tomar suas próprias decisões. Os homens não conseguem fazer aquilo que lhes traz alegria, felicidade, mas procuram sempre se destruir. Por mais que busquem prazeres pequenos, efêmeros, passageiros e vis, os homens não têm luz em si mesmo. Os homens não têm sentido em si mesmo. Por isso que tantas pessoas acabam dando cabo de sua vida, acabam tirando sua vida, porque perderam o sentido para a existência, perderam a graça de viver, porque na verdade essa graça não tem a ninguém. Essa graça dada por Deus, através do verbo, através do Senhor Jesus. É Ele quem ilumina nossos caminhos, é Ele que ilumina a nossa mente para saber tomar decisões, e é o mesmo que ilumina o nosso espírito, nos dando vida. Esse verbo, ele não somente dá sentido existencial e espiritual aos homens, mas esse verbo, ele tem o controle de todas as coisas na palma de suas mãos, e tem poder como o Pai.
Ele fala que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós não cremos num Deus que está competindo com Satanás para saber quem é o mais forte. Nós cremos num Deus que tem domínio, e quando Ele faz assim, todos têm que obedecer. Homens, anjos e demônios. O nosso Deus não é um Deus que não tem controle da situação, como muitas pessoas dizem. O nosso Deus, o nosso glorioso Redentor, está com todas as coisas debaixo do seu eterno controle. A aplicação para nossas vidas é que se Ele falou que está conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, por que duvidar da soberania, do controle e do cuidado daquele que as trevas não resplandecem a sua luz? Porque quando Ele chega, as trevas têm que bater em retirada. Quando Ele chega, os demônios obedecem e se ajoelham. Esse é o menino que está naquela manjedoura. Esse verbo, em 8º lugar, ele é aquele que foi anunciado, versículo 6 a versículo 8, diz assim que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Nesse momento, João mostra para a gente que esse verbo não é misterioso, que ele não chegou de paraquedas, mas que a sua vinda já era anunciada. Na figura de João Batista, o apóstolo João figura todos os missionários, todos os profetas, sacerdotes e reis que manifestaram ao longo de milhares de anos a vinda do Senhor Jesus Cristo, a vinda do verbo. João está falando aqui, nesses versículos 6, através de João Batista, que ele havia sido falado para a gente. Que no Antigo Testamento Deus falou dele em Gênesis, Moisés falou dele no Êxodo, os sacerdotes relembraram sobre ele em Levítico, também os levitas em Números no tabernáculo representavam ele, em Deuteronômio a lei representava a impossibilidade de pagar, mas a possibilidade de alguém, de um profeta melhor e maior pagar. Josué representa o Salvador, que foi Jesus Cristo. Ele representa um juiz que julga todas as coisas, um rei que rege sobre tudo e eternamente, e o profeta que vem e traz a vontade soberana de Deus sobre nossas vidas. Sempre estavam falando dele, sempre o Velho Testamento aponta para Jesus. Em nenhuma página ele está omitido, em nenhuma página ele está escondido, mas tudo apontava para o menino da manjedoura. Por isso que João fala que aquele que vem tem a primazia, porque já existia antes dele. Por isso que ele fala que ele não é digno de desatar suas alparcas, porque ele já tinha a primazia antes de João Batista nascer. Em 9º lugar, esse verbo foi rejeitado pelo seu povo. Muitos vieram falar sobre ele, mas o homem pecador, aqui simbolizado em Israel, no versículo 11, rejeitou ele. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Sempre vai haver esse povo. Você vai pregar o evangelho e sempre vai ter aquele grupo de pessoas que vai rejeitar você, que vai bater a porta na sua cara. Porque o que é interessante e o que é importante é saber que não somos nós que convencemos as pessoas, é o próprio Deus que convence elas. E há um povo que não aceita ele, há um povo que rejeita ele. Na verdade, nós, se não fôssemos alcançados por sua graça, também o rejeitaríamos. Por isso que há pessoas que são tão moralmente melhores do que nós, mas não conhecem o evangelho, porque não se baseia, a gente vai ver aqui na frente, que não se baseia nisso, em moralidade, em nascimento, em sangue, como nas palavras de João, mas se baseia na graça. No versículo 12, 13 e em 10º lugar, João vai falar que o verbo é aquele que regenera um povo, porque se ele fala que alguns não receberam, a graça disso tudo é que ele vai dizer que todos quanto receberam, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui o apóstolo João está mostrando para a gente que há um povo que Deus separa, que há um povo que confia nele, que crê no nome dele, que confia nele, e a esse povo, da qual faz parte eu e você que confia no nome do Senhor Jesus, é chamado de filho de Deus. Cuidado, nem todas as pessoas são filhas de Deus. Só aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo têm o poder de ser feito filho de Deus.
Aqueles que não o conhecem ainda são filhos da ira, são filhos que merecem nada diante de Deus, mas Deus, em sua graça, permite que nós preguemos o Evangelho e ainda salva alguns desses para louvor da sua glória. Esse verbo, quando chama esse povo, ele não chama segundo o sangue, versículo 13. Não é por linhagem, não existe alguém mais santo do que outro. Quem é filho de crente não é crente necessariamente. Não é pelo sangue que nós somos salvos, nem é pela carne, não é pela força, pelo braço das obras, pelo braço da carne. Mas nem da vontade do homem, não é por nosso querer, não é por nossa escolha, não é por nosso livre-arbítrio, porque nós não temos isso, uma vez que o pecado manchou esse arbítrio da gente, essa vontade da gente. Mas João, ele quer mostrar para a gente que se nós confiamos em Deus, na verdade é porque nós nascemos de Deus. É porque na verdade o Espírito Santo, que é Deus, regenerou nossa vida, e o Verbo transformou e nos fez nascer de novo, ter novas inclinações, novas disposições, novas vontades, novos anseios. Esse menino da manjedoura é aquele que regenera um povo para a glória do seu nome. E por fim, chegamos no tão impressionante, tão misterioso e tão polêmico versículo 14. Diz que o Verbo se fez carne. Finalmente, irmãos, nós falamos sobre a eternidade, sobre os atributos do rei, sobre aquele da manjedoura, quem era ele, mas finalmente João vai falar para a gente que esse Verbo que parece estar tão longe, tão inalcançável, agora está naquela manjedoura, agora está em carne entre nós. E aqui é interessante nós olharmos, quando ele fala que ele se fez carne, porque na verdade o que acontece aqui é que ele não foi feito carne, não foi uma obrigação dele. Na verdade aqui você está vendo o vislumbre da graça. Ele veio ao nosso encontro, ele veio atrás de nós, foi ele que veio, foi ele que se deu, foi o próprio Deus que quis habitar entre nós. Por isso que João fala que ele se fez carne, ele deixou-se vir até nós. Que profundo amor nós celebramos no Natal, que profunda graça nós celebramos nesse período tão importante. Em João capítulo 10, versículo 17 e 18, ele vai dizer que a minha vida ninguém a toma de mim, eu a dou. Eu tenho o poder para dá-la e para reavê-la. Ele tem poder. Gálatas 1, 4, Paulo vai dizer que Jesus se entregou por nós, para nos desarraigar desse mundo tenebroso. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. A grande questão aqui é que João está querendo mostrar para a gente que não há nada em nós que fez o Filho do Homem vir até o nosso encontro, mas simplesmente Ele quis para nos resgatar, para nos regenerar, para nos salvar. O Filho do Homem veio ao nosso encontro, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. É importante a gente destacar também a permanência de Jesus como sendo Deus, porque há muitas seitas por aí que dizem que quando ele se tornou carne, ele deixa de ser Deus. Mas perceba que João, ele não quer dizer isso. Ele fala que o Verbo se fez carne. É a mesma coisa de, por exemplo, uma pessoa que casou, vai ter um filho, ele se torna pai, mas ele não deixa de ser homem, por exemplo. Ele não deixa de ser o que ele era antes, porque ele agora é pai. Ele continua sendo. O que acontece é que João quer mostrar para a gente aqui, de uma maneira inexplicável, mas perfeitamente linda, que Deus reside com os homens, que não é um Deus que se torna homem e deixa de ser Deus, nem é um semideus, mas o próprio Deus está aqui entre nós. O próprio Deus, ele mesmo como um homem, uma carne com limitações, com necessidades, com tentações, mas sem pecado, sendo Deus, está entre nós, de modo que quando nós olhamos para Ele, nós vemos o próprio Deus ali. Não tem como explicar isso. Como é que ao mesmo tempo 100% Deus, 100% homem, completamente soberano, mas dormindo naquele barco, e ao mesmo tempo dando o controle total à tempestade daqueles discípulos, com aqueles discípulos. Esse é o nosso glorioso Redentor. Quando João fala que ele se fez carne, ele quer mostrar para a gente, não que ele se tornou algo de natureza pecaminosa, como Paulo usa nos seus escritos, mas natureza humana. Ele é verdadeiramente homem.
Vemos carne pecaminoso não como Paulo fala, mas devemos olhar aqui a carne como sentido material. Podemos tocar nele, podemos ver ele, podemos ter um encontro com ele, podemos ver sua figura na história, podemos ver a história dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, porque esse Deus, o único Deus, se materializou, está presente entre nós. João, quando vai falar que ele habitou entre nós, ele vai usar uma figura muito interessante do Velho Testamento. Ele vai usar a expressão de que ele veio fazer uma tenda em nosso encontro, ele veio habitar conosco, mostrando a presença de Deus no Antigo Testamento, naquela tenda no tabernáculo. Agora está uma presença com a gente, onde nós podemos ver não somente em um símbolo, mas podemos ver perfeitamente a glória de Deus. Perfeitamente podemos ver, como Paulo vai dizer em Colossenses, que ele é exata, portanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui ele vai falar também que a tenda, ou que quando ele fala que ele habitou entre nós, ele quer mostrar que tenda é algo passageiro, que não é para sempre, mas que ele veio, que ele morreu, ressuscitou, mas um dia voltará para aí sim nos levar para um lar eterno. O que João está mostrando para a gente aqui é que ele veio ao nosso encontro, ele veio morar conosco. A figura aqui que João está querendo combater é uma heresia chamada de gnosticismo, que dizia que Deus ele só era espírito, e que Deus ele era tão bom e tão puro, e isso é verdade, que ele não poderia suportar compartilhar da carne humana, das limitações humanas. Mas o nosso Deus é diferente. O nosso Deus, ele nos amou tanto, que se humilhou, como Paulo fala em Filipenses, assumiu um corpo amortecido, um corpo frágil, estava na eternidade e se colocou como uma criança indefesa nas mãos de homens pecadores, na mão de pessoas que seriam falhas, que vacilariam com ele, que cuspiria ele, que humilharia ele. E isso tudo por amor de uma igreja, de um povo. Isso quer dizer que ele habitou entre nós. Mas ele continua falando que ele habitou cheio de graça e de verdade. E aqui são duas faces da mesma moeda que a gente não pode dissociar. Quando Jesus vem ao nosso encontro, quando o menino da manjedoura vem ao nosso encontro, quando ele veio há 2000 anos atrás, ele manifestou especialmente, ou em grande parte, como João fala, cheio de graça, mostrando para a gente a nossa pecaminosidade, a nossa falta. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus e vemos que ele não pecou, nós vemos, meu Deus, como eu sou pecador e como eu estou aquém da tua vontade, da tua lei. Mas ao mesmo tempo ele vem mostrar o perdão de Deus. Em cada encontro que ele tem com os paralíticos, dizendo: filhos, teus pecados estão perdoados. Quando olha para aquela mulher que está sendo acusada de adultério, diz: eu também não te condeno, mas devia condenar. Mas por que não condena? Porque ele sofre a condenação que a lei exigia para aquela mulher adúltera, de João capítulo 8. Quando ele vai e olha para aquele paralítico que desce do telhado de uma casa e diz: está perdoado teus pecados, e ao mesmo tempo cura aquele homem. A grande questão é que ele está manifestando ali a graça de Deus na vida dos pecadores. Ele está manifestando ali o poder de Deus sobre a vida de pessoas miseráveis como nós que estamos aqui nessa noite. Essa é a mensagem do Natal, é a mensagem daquele da manjedoura que toma sobre si a ira de Deus para manifestar em nossa vida o perdão e finalmente a vida eterna. Ao mesmo tempo nós encontramos a verdade no Senhor Jesus, não somente graça, não somente esperança de uma vida eterna vindoura que pode começar hoje se Ele voltar ou se nós morrermos, mas ainda assim Ele nos traz a verdade, Ele nos traz o sentido para a nossa vida, para não encontrarmos razão de viver. Nós temos um fundamento sólido que não se abala com o coronavírus, nem se abala com as mais diversos conflitos internos que nós temos, mas essa glória, essa verdade do Senhor Jesus é aquela que nos coloca em uma rocha firme, que nos coloca diante de promessas que são irrefutáveis e que nós podemos confiar nela, quer seja vivendo, quer seja morrendo.
É por isso que ele veio trazer, ele está cheio de graça e verdade, porque quando Isaías vinha, Jeremias vinha, Ezequiel, Davi, nós estávamos vendo ali símbolos deles, nós estávamos vendo pessoas que estavam simbolizando, só apresentando, mas quando o menino da manjedoura veio, não, ele não estava falando de ninguém, ele apontava para si mesmo, porque o próprio Deus estava ali. Por isso que João fala que ele estava cheio de graça e de verdade. Por fim, João fala para a gente que nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Aqui João encerra esse prólogo, esse introito, essa introdução desse evangelho, mostrando para a gente que Jesus, ele não somente manifesta alguns atributos de Deus, mas ele manifesta todos os atributos de Deus. Você quer olhar para Deus? Você precisa olhar para Jesus, para quem ele é e para o que ele fez. Ele é o grande eu sou, que se mostrou a Moisés, mas ele não mostrou com uma frestazinha para Moisés, ele se mostrou corporalmente, e mostrou-se de forma completa e eficaz, de modo que nós temos hoje a completa e real revelação de Deus em Cristo. Ele manifesta a justiça de Deus, ele manifesta a graça, o amor, a ira de Deus, ele manifesta a glória como um todo de Deus. Por fim, quando João fala que ele manifestou a glória de Deus, está falando que está cumprindo o propósito do Pai, de salvar pecadores. Mas por fim, o último da coisa, quando o Filho de Deus vem ao mundo, quando o Verbo encarna, é mostrar para a gente que nós não temos chance de salvar-nos a nós mesmos, mas ele veio para nos salvar. Esse é o grande mistério do Natal, é que um dia Jesus veio ao nosso encontro. Ele não somente veio, mas ele encarnou, ele se fez homem, ele habitou entre nós, ele viveu entre nós, ele morreu por nós, mas ressuscitou para nossa justificação. Aplicações, queridos. O Natal não se resume à festa somente, à família, à comida, muito menos a Papai Noel. Essa figura de Papai Noel, ela tem tentado invadir o lar de muitas e muitas pessoas, e o de muitos cristãos, mas nós precisamos, e eu sei que os irmãos conhecem essa mensagem, eu não quis trazer nem nada novo, eu nunca quero trazer algo novo, mas eu preciso relembrar os irmãos de que essa data ainda simboliza, ainda é um marco de que ele veio até a gente, ainda é um marco de que há esperança, ainda é um marco de que ele nos salvou, e é um marco de que um dia ele voltará. Não sei se ele nasceu dia 25 de dezembro, isso pouco importa o dia que ele nasceu, o que importa é que ele nasceu. Deus está conosco. Deus está conosco, e a promessa dele é nunca mais sair de perto da gente. Deus está conosco. Pode ser que a gente não tenha visto Jesus histórico como Pedro viu, mas certamente nós ouvimos os testemunhos do que esses povos deixaram para a gente dele, de modo que nós podemos nos identificar, e parece que ele está falando conosco quando ele fala: filho, perdoados estão os teus pecados. Parece que ele está falando conosco, ele fala: filho, está curado, vai-te em paz. Parece que é conosco que ele está falando, porque é conosco que ele está falando quando ele fala: eu estou com vocês todos os dias. O que acontece é que quem estava na manjedoura era um bebê, sim, era um homem, sim, sem pecado, sim, mas quem estava ali era o dono do universo, era o Criador, era o provedor, era o Redentor da igreja, o Salvador do mundo, era o único soberano Deus vivo em Cristo Jesus. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe.